Bom, pessoal, a aula aqui de hoje é sobre classificação da matéria, substâncias e misturas. Primeiro exercício. Separei esse exercício aqui para a gente fazer. Só relembrando o conteúdo, as substâncias, elas podem ser substâncias simples ou compostas. Substâncias simples são aquelas que são formadas de um único tipo de elemento químico. Tá? Exemplo: O2, N2, Na, K, Fe. Então a gente utiliza símbolos químicos para representar essas substâncias. Reparem que cada substância é representada inicialmente com a letra maiúscula. Então isso é o que vai caracterizar o tipo de elemento químico. Mas tem alguns aqui, ó, que tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Mas isso ainda continua sendo um elemento químico distinto, não dois elementos químicos. Já uma substância composta, ele tem que ter necessariamente dois tipos diferentes de elementos. Exemplo: o CO, NaCl, NO2. Reparem que cada um aqui dessas fórmulas tem dois elementos químicos distintos, ou duas letras maiúsculas distintas, pelo menos, ó, representada aqui na fórmula. Pode ter três ou mais elementos químicos numa mesma fórmula. Aí vai ser uma substância composta. Substâncias compostas são aquelas que apresentam dois ou mais elementos químicos distintos. E substâncias simples são aquelas que apresentam um único tipo de elemento químico. Então, na primeira questão aqui, pergunta-se: qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas? Então, ó, letra A aqui já não é, porque tem um N2, uma substância só, P4, S8. Letra B, temos uma substância composta aqui, ó, o C e o O, mas o HE não é uma substância composta, é uma substância simples. Necessário que tenha duas letras maiúsculas para diferenciar o elemento químico. Depois a gente vai estudar na tabela periódica o significado e o nome desse símbolo. A princípio, precisamos apenas distinguir as substâncias simples das compostas. Aqui é uma substância composta, NH3, mas o HE é uma substância simples. Já na letra C aqui, ó, temos uma substância composta, temos o C e o O. H2O, uma substância composta também. E C6H12O6, uma substância composta. Por isso que a resposta aqui vai ser a letra C, ó. Continuando aqui com mais uma questão. Então, o número de substâncias simples entre as substâncias de fórmula é dado algumas fórmulas químicas. Temos que contar quantas substâncias simples tem. Então, O3 é uma substância simples, só tem um elemento O. H2O, substância composta, porque temos hidrogênio e oxigênio. O Na é uma substância simples. P4, também substância simples. CH4, substância composta. CO2, substância composta. E CO, composta. Então, contando aqui quantas substâncias simples temos, nós temos 3 substâncias simples. Por isso que a resposta vai ser letra B. Próxima questão aqui, ó. Considerando-se a reação. Então, temos aqui uma reação com algumas substâncias. 4 substâncias. Entre reagentes e produtos estão presentes. Então, temos uma substância simples aqui, que é o C. Substância composta, H2O. Substância composta também, o CO. E depois uma substância simples. Temos 2 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Por isso que a resposta será a letra A. Questão 4. Já na questão 4 é sobre misturas. Mistura
é a união de duas ou mais substâncias em que ela pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. Lembrando, se nós misturamos em um recipiente duas substâncias aqui, colocar água mais sal dissolvido, e na outra colocamos água mais óleo. Então, quando observamos esses dois tipos de misturas, né, que temos duas substâncias juntas, percebemos que a primeira mistura aqui é uma mistura homogênea. Por que é uma mistura homogênea? Porque apresenta só uma fase. Você olha assim e identifica só uma fase. Já na outra mistura aqui do exemplo, nós temos uma mistura heterogênea, porque temos o óleo e a água, né? Então, como tem duas fases distintas, caracterizamos essa mistura como heterogênea. Então, se fosse água e pedra, água e pó de madeira, ou areia e pó de madeira também, pode ser dois sólidos. Então, a mistura é heterogênea. O óleo é bem distinto da água, por isso que identificamos como uma mistura heterogênea. Já quando temos um sólido dissolvido aqui, ó, o sal na água, é uma mistura homogênea. Também pode ser mistura de dois líquidos, como água e álcool, água e vinagre, que apresentam uma única fase. Então ela é uma mistura homogênea. Na questão aqui fala da água que vem da torneira, ó, a água que a CAGES distribui, de distribuição, né, para nossas residências. Nessa água que é feito o tratamento, coloca-se várias substâncias químicas nessa água, sulfato de alumínio, cloro, flúor, para fazer o tratamento dessa água aí, tirar as impurezas, né? Então ela já não é uma água pura, é uma mistura da água com vários outros componentes químicos. Além disso, tem sais dissolvidos também. Uma água pura, quando não é uma mistura, tem que ser uma água destilada, obtida através de um processo químico no laboratório. Então a gente pode dizer que essa água que sai da torneira é uma mistura homogênea. Não é uma mistura heterogênea, não é azeotrópica e também não é uma mistura substância pura. Outra questão aqui sobre a água também. Separei aqui a quinta questão. Todas as águas com as denominações a seguir podem exemplificar soluções de sólidos. Soluções de sólidos é uma mistura homogênea. Mistura de água com alguns sólidos dissolvidos em um líquido, exceto água potável. Água potável é água da torneira, né, que eu falei. Tem várias outras substâncias dissolvidas na água para o tratamento. A água destilada. A água destilada é a água pura, obtida através de processo químico em laboratório. Então, essa é a única água pura que existe, né? A água dura é a água com mistura de sais, com muitos sais dissolvidos, por isso que a gente dá essa denominação de água dura. A água mineral, se você olhar no rótulo da água mineral, você vai observar que tem vários sais também dissolvidos, ela é uma solução. Tem potássio, magnésio, cloreto, só observar isso. E a água do mar também é uma mistura homogênea. Na água do mar, por ser bem salgada, tem vários sais dissolvidos. Então a única que não é uma mistura homogênea aqui, ou soluções de sólido, é a letra B, que é a água destilada.